A Rede Mais dá prosseguimento à série de entrevistas com os candidatos ao governo da Paraíba e nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios o deputado federal Pedro Cunha Lima, candidato ao governo pelo PSDB. Ao meu lado, a jornalista Sony Lacerda. Deputado, a partir de agora você tem 30 minutos para conversar com a gente sobre quais são as suas propostas que o senhor tem a apresentar à Paraíba. As primeiras perguntas são iguais a todos os candidatos. Para quem não conhece ainda Pedro Cunha Lima, está acompanhando a gente agora em toda a Paraíba, quem é Pedro Cunha Lima? Meus cumprimentos primeiro a você, o Alisson, a Sony Lacerda, desejar muito sucesso nesse novo ciclo profissional na Rede Mais, uma grande aquisição, uma jornalista que eu respeito profundamente pelo trabalho que se dedica a fazer. Meus cumprimentos a todos que nos acompanham nesse instante. Eu tenho 34 anos, sou professor, advogado, estou em um segundo mandato de deputado federal. Sempre sonhei em ser professor, o Alisson, realizei esse sonho. Mais recentemente, interrompi o sonho porque preciso me dedicar em absoluto agora ao momento da política, o momento eleitoral. Pude fazer mestrado em Direito Constitucional na Universidade de Coimbra. Sou um apaixonado por educação. Essa é a nossa principal bandeira. Tenho pedido, Sony, a oportunidade para que cada um me conheça pelo meu trabalho, pela minha postura até aqui, pelas ideias que carrego. Estou vivendo o momento mais desafiador da minha vida e gosto do desafio. Eu gosto de ser desafiado. Tenho confiança que quando a gente reúne pessoas compartilhando um propósito para colocar o nosso estado na direção correta, e a gente vive um momento difícil, é preciso entender essa realidade, gente passando fome, uma saúde pública que ainda machuca muita gente no momento da necessidade, uma educação que não acontece de fato como deveria. A gente precisa ter um ambiente mais competitivo para atrair empresas, gerar emprego, atrair empresas de fora e tratar melhor os empreendimentos locais, aquilo que já está funcionando hoje. Então, tenho feito essa jornada com o meu melhor, com aquilo que eu posso oferecer de melhor para que a gente consiga contribuir com o nosso estado. Essa é a nossa principal intenção. E por que o senhor decidiu lançar o seu nome candidato para ser candidato ao governo da Paraíba? Quais são as principais propostas que o senhor poderia elencar de forma rápida? Daqui a pouco a gente vai adentrar em alguns temas como saúde, educação, infraestrutura e segurança pública, mas por que o senhor decidiu ser candidato? Olha, vocês que acompanham o processo pré-eleitoral bastante de perto, vão poder, acompanhando o raciocínio, constatar também comigo que eu não fiz de tudo, eu não matei e morri para ser candidato a governador. Lá atrás, em um primeiro momento, eu disse que eu estava à disposição. Eu percebo que a Paraíba pode mais do que o que a gente está acompanhando hoje e me sinto numa obrigação pública de oferecer algo, de oferecer aquilo que a gente tanto espera para o Estado avançar como pode e deve. Naquele primeiro momento eu disse que estava à disposição, foi um momento em que Romero também dizia que estava à disposição. No instante em que eu precisei recuar, eu fiz isso sem nenhuma dor, sem sofrimento. O Romero me representa em absoluto, fez uma grande gestão em Campina e ele ficou sendo o nosso candidato. Depois, lá na frente, Romero tomou uma decisão, que a gente respeita, claro, de disputar a Câmara, e naquele momento tinha muita gente que dizia que ia ser WO, que não ia ter nem disputa. E aí eu não acho que na democracia esse cenário deva existir. Para mim tem que ter disputa, tem que ter opção. E foi nesse instante, Alisson, que eu disse, não, vai ter alternativa. Paraíba vai ter uma alternativa. Eu vou mostrar um projeto alternativo para que o nosso estado possa experimentar uma mudança. Depois que eu disse isso, no final do ano passado, teve muita especulação que Romero iria reassumir a posição de candidato a governador. E, de novo, Romero não me representa? Eu não disse lá atrás que eu me sentia representado por ele? De novo, eu disse não. Se Romero for candidato, eu não tenho dificuldade em votar nele para governador. Isso foi motivo, inclusive, com razão de haver muita especulação de que eu iria desistir. Na verdade, não é que eu iria desistir de um projeto de Paraíba. O que estava acontecendo ali é que eu não preciso ser o candidato para eu estar fortalecendo um projeto de Paraíba. Mas o senhor pensou em desistir, deputado? É aí que está esse ponto. Não é desistir. É que quando eu me sinto representado por um projeto, eu não estou desistindo. Eu não preciso necessariamente... Está virando apenas a chave. Eu não preciso ser eu o candidato. Ao longo do processo inteiro, eu tive uma postura, até para fazer política em coletivo, em time, em grupo, como se deve. Romero fez um grande trabalho. Então, ali eu não estava desistindo.
né, se você analisar com mais profundidade o que estava acontecendo. Eu estava dizendo que eu poderia ser representado por um outro candidato, como de fato poderia. Eu de fato poderia. Sim, só interrompendo, desculpa. De alguma forma o nome Cunha Lima pesou, né? Porque, claro, cada um tem sua história, mas a comparação é inevitável, né? Seu pai 2 vezes governador, você está construindo a sua história também, mas pesou, né, dentro desse embate de vou ser candidato ao governo ou não vou ser candidato ao governo? Então, do ponto de vista, né, desse processo decisório, Sony, o que a gente busca é caminhar na direção de um propósito. Né? O que pesou de fato foi uma decisão de Romero de disputar para a Câmara. E aí, tendo essa decisão dele, eu me coloquei num lugar onde eu queria continuar vendo de pé um projeto para Paraíba. Né? E estou aqui, né, com muito orgulho da minha família, com muito orgulho da trajetória do meu pai. Tenho muito orgulho de ser neto do poeta Ronaldo Cunha Lima, mas também, né, quero ser avaliado pelo meu trabalho, pela minha postura. Eu faço parte de uma nova geração que enxerga a sociedade de uma nova maneira. A sociedade humana ela vai evoluindo e vai atualizando a maneira de enxergar a sociedade. Eu vejo que uma geração abaixo da minha, a turma de 16, 18 anos, já vem com um chip diferente do meu. E eu acho que isso é importante para a gente superar barreiras. Então estamos aqui para oferecer à Paraíba uma alternativa do ponto de vista do que queremos fazer para fazer o governo da educação. Essa é a nossa principal motivação. Deputado. Sim. O senhor está falando de educação e o senhor disse no início da entrevista que tem a formação de professor, é professor, mas está afastado. E desde que o senhor chegou na Câmara Federal, o senhor ficou conhecido não só na Paraíba, mas também em outros estados por defender a bandeira da educação. O senhor foi indicado por seu partido PSB para presidir a Comissão de Educação e tratou, dentre outros temas, o Fundeb. Como é que seria a educação no governo Pedro Cunha Lima? Isso aí é música para os meus ouvidos, para repetir uma expressão que eu vi hoje de manhã. Quando se fala de educação, realmente é quando meu olho mais brilha. Porque eu vejo, Alisson, que tem muita coisa que já tem evidência comprovada de resultado e que a gente não está fazendo acontecer ainda aqui. Citar um exemplo, um programa de alfabetização na idade certa. O governo do Ceará, há bastante tempo, Sony, tem um conselho para acompanhar o programa de alfabetização na idade certa. O governador faz parte desse conselho, né, o secretário de Educação, representantes, né, do universo educacional de modo geral. No que consiste isso? Citar pontos objetivos. Distribuir material de alfabetização para os 223 municípios. Hoje, a alfabetização, Alisson, acontece de maneira, né, distinta. Em cada município tem uma realidade própria. É o próprio município que cuida da alfabetização. A gente não consegue unificar, a gente não consegue dar um material com a melhor qualidade possível. Formar o professor do 2º ano, que é aquele professor responsável da etapa mais importante de alfabetizar na idade certa. Então, o que é que o governo do estado do Ceará faz? Tem uma escola de formação que recebe os professores, as professoras do 2º ano, municipais, para poder fazer a melhor formação possível para eles voltarem para a sala de aula entregando, né, um bom ensino. Repartir o ICMS com base no resultado de alfabetização na idade certa. O prefeito ou a prefeita que quiser mais repasse do governo do estado, basta mostrar resultado em alfabetização. Quanto maior o índice de alfabetização na idade certa nos municípios, maior será o repasse de ICMS. Essa é uma política de distribuir ICMS, né, com base no desempenho em educação. O Ceará já avançou para outros quesitos, como eles conseguiram superar a etapa da alfabetização na idade certa, eles agora estão estendendo para outras etapas do ensino. A gente vai começar pelo começo também, né, a alfabetização na idade certa. Bonificar as escolas que estão com os melhores índices. E veja que interessante nesse quesito, como é que é a política lá que a gente vai incorporar para cá. A escola que entregou o resultado recebe um bônus, né, um bônus salarial para todos os profissionais, né, uma bonificação de recursos. Só para entrar nesse assunto, a questão da valorização também do profissional, né? Porque, assim, claro, se investe em educação, em escolas, enfim, no ensino, mas a gente também tem que cuidar um pouco do professor, né? Porque a gente sabe a situação e as reclamações. É o principal, são os recursos humanos, né? É o nosso recurso humano. Mas voltando, a escola que tem um bom resultado, ela é premiada. Só que ela recebe 80% do prêmio. 20% do prêmio fica retido. Fica retido vinculado ao quê? Aquela escola que está indo bem, ela vai se comprometer em ajudar
a escola que não está conseguindo entregar resultado, que é o que a gente chama de escolas prioritárias. Mas seriam escolas da região ou poderia, por exemplo, uma escola do Sertão com a escola de uma pessoa ou seria micro-regiões? Da região facilita o trabalho, né? Mas né, não é a escola que se desloca por completo, são integrantes, né? Alguns representantes da escola que vão lá. É um intercâmbio. E veja que legal, se aquela escola que estava sem conseguir apresentar o resultado subir no ranking e conseguir entregar resultado no semestre subsequente, a avaliação pode ser trimestral, aí a escola que já tinha recebido 80% do bônus recebe o valor remanescente. Isso é uma política inteligente que já está mostrando resultado, que estabelece uma cultura, né, de resultados. Até hoje, o Alisson, diretor de escola, gestor de escola na Paraíba, é nomeação política. E isso é terrível porque muitas vezes a gente fica refém de um modelo que o deputado ou a deputada exige, coloque tal pessoa. Aquela pessoa é boa. Eu não estou querendo dizer, é péssimo generalizar sempre, em tudo. Nesse caso também. Eu não estou querendo dizer, Sony, que não tem como um gestor escolar cumprir um bom papel se for nomeado por político. Mas as evidências mostram que esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é fazer um processo de seleção seguido de um processo, né, de formação. Tem que reformar as escolas. Na Paraíba a gente tem uma situação, aqui em João Pessoa, a escola caiu o teto, feriu 3 alunos. Em Bahia teve um protesto recente na escola Tancredo Neves, né? Em Pilar, na escola José Lins do Rego, a gente tem uma situação também, né, ruim em termos de estrutura. Em Jacaraú, na escola Castro Pinto, é o mofo, é a infiltração, é aquele ambiente ruim, pesado. Em Mato Grosso, é a janela quebrada, é a escola sem internet, é a escola sem banheiro. Em Campina Grande, na escola Severino Cabral, o esgoto passa do lado do refeitório, uma escola em tempo integral, né, que não está acontecendo como se deve. Eu entro em muitas escolas e um mato comendo no centro. É muito ruim, né, quando a gente tem escola que serve merenda estragada em Assunção, escola integral em Lagoa que não tem professor de matemática, né, escola em Alagoa Nova também com falta de professores. Enfim, a gente precisa botar para funcionar o que já existe, tem que ter um programa e nós faremos isso acontecer. Se me deixar, eu passo acho que uns 30 minutos. Eu vou só lhe interromper, deputado, porque a gente tem outros temas para poder tratar. Mas só para finalizar esse da educação, né, a gente tem um programa para reformar as 100 escolas já no primeiro ano de governo. Na Paraíba, a rede estadual tem 648 escolas. A gente vai reformar no primeiro ano as 100, numa situação de maior calamidade. Só para a gente concluir a pauta da educação, o senhor é filho do ex-governador Cássio Cunha Lima, é natural que haja também comparações, não dizendo que o senhor vai fazer a mesma gestão que o seu pai fez. Mas no ano de 2017, houve uma greve por parte dos professores que reivindicavam um aumento salarial de 17%. O governo chegou a sugerir 8.000% e admitir a possibilidade de ir à justiça para que aquela greve fosse considerada ilegal. Como é que seria a postura de Pedro Cunha Lima diante de um pleito dos professores para que haja aumento salarial? Veja, esse é um dos maiores desafios, porque a gente tem recursos limitados, escassos, né? A gente precisa mostrar ao servidor que o governo respeita ele e busca valorizar ao máximo. Eu tenho feito, né, conversas com vários setores da administração pública, é quase unânime o pedido por um PCCR. No caso dos professores, foi o governo Cássio, no primeiro semestre do primeiro governo, no primeiro ano, foi o governo Cássio que criou o PCCR do magistério dos professores e professoras da Paraíba do ano 2003. Uma das maiores reivindicações, Alisson, é que de lá para cá, de 2003 para cá, não teve atualização. Todos prometeram, nenhum fez. Existe um compromisso da gente atualizar o plano de carga e remuneração. Eu não posso, né, dizer que com certeza não teremos protestos, porque muitas vezes foge do nosso alcance e a categoria exige, mas haverá uma postura de nossa parte de dialogar antes de qualquer coisa, de conter, né, essa barreira. O Sintep, pela 4ª vez, teve a reunião cancelada recentemente com o secretário atual de Educação. Eles estão, né, reclamando muito disso. Olha, é um desrespeito. Se quer sentar para dialogar, a gente vai dialogar, a gente vai buscar mostrar que valorizamos o servidor, porque o servidor precisa estar motivado para ele cumprir um bom papel. Quando o servidor está motivado, o governo funciona melhor. Sony. Vamos falar sobre interiorização da saúde, né? A gente sabe que ainda nos dias de hoje, a gente cansa de ver aqui em João Pessoa ônibus, né, que vem do interior, enfim, de prefeituras, e que na ponta sempre se promete e nunca se cumpre, né, de se tornar a saúde viável e de alcançar todos no interior do estado. Qual a sua proposta para que isso não perdure, né, no caso? Iniciar um processo, Sony. Esse é um dos maiores dramas que as pessoas que mais precisam no nosso estado vivem, que é precisar de um atendimento na saúde e precisar se deslocar
100, 200, 300, 400, 500 quilômetros para poder encontrar, quando se encontra, um equipamento de saúde pública. Veja, em 4 anos a gente não consegue resolver tudo. Gostaria muito de, em 4 anos, descentralizar a saúde pública como ela deve ser descentralizada. O que é que eu me comprometo em fazer? Iniciar esse processo e dar ritmo a ele, na maior velocidade possível. Como é que a gente faz isso? Botando para funcionar os hospitais que já existem. Os hospitais municipais, eles podem também cumprir um papel, podem e devem cumprir um papel de descentralização da saúde. Vou dar um exemplo. Visitei o hospital em Belém do Brejo do Cruz, no sertão paraibano. Lá tem um hospital municipal que já tem uma sala de cirurgia pronta, que já está equipada, inclusive. O que é que falta? Ter o recurso para o custeio, os insumos. Se o governo do estado faz um repasse mensal, 100 mil, ali pode funcionar uma maternidade. E aí a gente começa a descentralizar a saúde. O Hospital Municipal de Lagoa Seca, ali já tem um hospital pronto. Se o governo do estado faz um repasse de 100, 150 mil mensal, ali pode ter uma maternidade também para atender não apenas Lagoa Seca, atender também Matinhas, a Lagoa Nova, Lagoa de Roça, desafogando o ISEA. O ISEA é a maternidade que fica em Campina Grande, é a maternidade que mais realiza partos no estado da Paraíba, quase 200 municípios, mais até do que a nossa capital. Tem gente de Soledade que vai recorrer ao ISEA e tantos outros municípios, porque não existe essa descentralização fortalecendo os hospitais municipais. Por fim, nesse tema, o Hospital Laureano, que tem uma expertise fantástica no atendimento de pessoas com câncer, tem a intenção de ir para o sertão. O governo do estado tem que chegar junto para poder acelerar esse processo, facilitar naquilo que for possível, estabelecer parcerias, subsidiar esse investimento para a gente ter o Hospital Laureano do Sertão. É uma das principais metas que nós temos na saúde em termos de descentralização. Deputado, falando sobre saúde, nós estamos saindo agora de uma pandemia que matou, infelizmente, milhares de brasileiros, afetou muita gente também, a saúde de muita gente. E o senhor, vez ou outra, faz críticas da forma como o governo do estado, o atual governador João Azevedo, conduziu a pandemia, focando exclusivamente em saúde, não nas medidas econômicas que foram precisas ser tomadas, mas sobre saúde. Quais seriam as medidas que o senhor teria tomado diferente do atual governo em relação ao combate à pandemia? A principal dela, o Alisson, não ter fechado o hospital de campanha quando a gente estava tendo um declínio de uma onda, sabendo que possivelmente viria outra onda. E essa outra onda veio. Então a gente deveria ter mantido aquela estrutura. A interrupção foi muito ruim, foi irresponsável, arriscou demais. Claro que ninguém faz isso de má fé, por maldade, mas foi uma decisão, na minha avaliação, equivocada. Ter dado suporte maior aos municípios. Em Campina Grande não chegou um único respirador por parte do governo do estado. Não fosse o governo federal, e justiça seja feita, o governo federal cumpriu um papel importante em relação aos repasses para os municípios e também para chegar respiradores. Não fosse o governo federal, os municípios não teriam tido o apoio necessário. O governo do estado em Campina fez uma ação no Hospital das Clínicas para também fazer o atendimento, mas demorou demais. E não ajudou os hospitais municipais. O Hospital Pedro I, que tinha ali o gabinete do prefeito Romero lá dentro, que mudou o gabinete para dentro do hospital para mostrar que estava junto, etc. e tal, não recebeu uma única visita do governador, não recebeu uma única visita do secretário de saúde. Deveria ter tido a responsabilidade e a consciência que o momento exigia desarmar diferenças políticas para poder ter um enfrentamento do vírus como a gente deveria ter tido. Sony, entrou em política? Vamos entrar de política? Não. Não? Não, tem que entrar. Tem outros assuntos também, deputado. Não, ele já falou aqui, o senhor já falou aqui sobre a questão de Romero, se atrapalhou de alguma forma essa idas e vindas de Romero e essa história, da desistência, seu pai chegou até a comentar também sobre isso, Como é que o senhor ouviu? Isso atrapalhou um pouco a sua campanha? Eu acho que não. Eu vejo que existe um eleitor muito atento à postura de cada um e muito exigente, que a gente perceba que a gente está falhando, Eu disse isso hoje na Câmara Municipal em João Pessoa. Acho que quando a gente se depara com a realidade social do nosso estado, de cada 3 crianças paraibanas, 2 estão fora da creche porque não tem vaga, 60% das crianças não aprendem a ler e escrever na idade certa porque não tem uma política pública eficiente nisso, é gente dormindo na rua e não tem um abrigo. Está na hora. Uma das propostas que a gente tem é ter um abrigo para
estender a mão, amparar, dar a assistência social necessária para essa situação dramática. Então, todo mundo que faz política tem que se fazer uma pergunta, né? O que a gente está fazendo de tão errado? É porque a gente não avança na velocidade que a gente precisa. Então, eu busco oferecer uma visão de mundo que questiona modelos e quer trazer mudanças mais profundas para conscientizar pessoas de modo geral. Deputado, me permita só pegar um gancho dessa frase do senhor, questiona modelos. Desde que o senhor sua pré-candidatura foi lançada, inclusive nós acompanhamos no evento que aconteceu ainda no semestre passado, o senhor adotou um discurso, por exemplo, de que é preciso reduzir o orçamento da Assembleia Legislativa da Paraíba, que o senhor disse que é muito maior se fizer uma comparação com a Universidade Estadual da Paraíba. O senhor não teme que um discurso como esse ou ação como essa não possa afetar e acabar numa crise institucional, a exemplo do que acontecia com o ex-governador Ricardo Coutinho, que não fazia o repasse do 12º correto, como é que manda a legislação? O que eu mais temo é eu perder a energia de criticar o que está errado. Acho que o que é certo e a gente tem que lutar pelo que deve ser justo. Nesse debate, eu tenho falado nisso com muita insistência, nunca alguém se levantou para dizer: não, Pedro, você está errado, o orçamento da Assembleia é compatível com o trabalho que acontece ali. Internamente, os deputados avaliam que é uma posição do senhor que pode afastar o Legislativo do Executivo. Veja, a gente vai querer governar, né, com um apoio de deputados e deputadas, e eleito governador, vou sentar com cada um deles para mostrar caminhos. Inclusive, vou ter muita alegria se a gente conseguir, né, reduzir o orçamento e com esse valor construir uma creche ou várias e botar uma placa nessa creche dizendo quais foram os deputados que tiveram a coragem e a sensibilidade de entender que era preciso fazer um gesto. Eu vejo que a população, e aí volta a pergunta de Sony, só para não lhe deixar sem resposta, Sony, nessa ida e vinda de candidato, pode ser Romero, pode ser Pedro, eu termino achando que isso é menor do que, né, uma conversa reta com a população que está exigindo muito da gente uma nova postura, um gesto. Faça um gesto. Eu digo isso na Câmara dos Deputados desde 2015. Esse meu discurso não vem de hoje. Ele guarda uma coerência e quem acompanha o meu mandato sabe disso. E critico não só os políticos. Quando teve a reforma na casa do ministro do STJ, com dinheiro público para reformar piscina, churrasqueira e não sei o quê, eu disse: rapaz, isso não está correto, isso é muito insensível com a realidade do povo, né, do nosso país, que passa por um sufoco tão grande. Então eu estou muito animado e na expectativa de trazer para perto pessoas que compartilham desse pensamento e que vão fazer parte dessa mudança. Porque, assim, a gente que trabalha a política, né, por trás, digamos assim, os bastidores. Os bastidores, e a gente escuta muitas críticas, né? Então, assim, o senhor não tem que estar sozinho nessa briga, assim como também o senhor fala na questão da Granja Santana, né, de transformar no parque, né? Porque, assim, muita gente diz assim: é uma coisa pequena, óbvio, não vou desenhar aqui, mas há quem diga, né, que teria outros problemas, né, maiores para se resolver no Estado. Não, essa questão, enfim. Só completando a pergunta de Sony, essas promessas que são feitas pelo senhor, não estou dizendo que são iguais, mas, por exemplo, são bem semelhantes do que Jair Bolsonaro fez em 2018, de que queria trazer uma reforma na política, que queria mudar o entendimento de gastos com dinheiro público, mas com o passar do tempo, se observou que ele não conseguiu colocar na prática. O senhor não teme também, por exemplo, que essas promessas... Não talvez por força de vontade dele, né? Mas pelo meio, exatamente. Né? Ele teve que se render, por exemplo, ao Centrão, que é o maior bloco político lá do Congresso Nacional. O senhor não teme também que essas promessas que o senhor faz não sejam possíveis de colocar na prática, ou talvez o senhor possa ficar refém, assim como Bolsonaro ficou, da classe política? Primeiro, com a pergunta de Sony, se eu não temo estar sozinho, eu não temo estar sozinho, né? No instante em que pessoas lutavam para que as mulheres tivessem direito de voto, teve muita gente que talvez em algum momento se sentiu sozinho nessa luta, né? Para acabar com a escravidão, teve muita gente que se sentiu sozinho. Eu não temo estar sozinho, eu temo sempre estar do lado errado, né? Aquilo que eu acredito, eu sigo em frente. Se você quiser me ter como aliado, me convença com argumentos. Minha mãe sempre fala muito isso, né? Olha, um argumento vale mais do que qualquer coisa. Então, uma vez convicto que eu estou defendendo aquilo que deveria existir, eu sigo em frente sem temor a nada. O que eu temo é ser injusto, é não estar fazendo minha parte.
Eu me cobro muito, como eu sou um cara super privilegiado, sempre tive tudo na minha vida e vejo gente dormindo na rua e vejo crianças no sinal, eu me cobro muito fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte para poder viver em paz comigo mesmo. Então, eu vejo que tem algo fora de lugar. Existe uma necessidade. Eu critico o orçamento da Câmara dos Deputados desde 2015. Agora sou candidato a governador, estou criticando um orçamento da Assembleia que existe um excesso inquestionável. Esse é o ponto. Está na hora da gente fazer esse conserto. Eu não prometo que eu vou reduzir o orçamento da Assembleia. Até porque não depende só de mim. Aquilo que não depende só de mim eu não posso prometer. O que eu prometo é que eu farei a minha parte. Porque enquanto a gente não tiver um governador que se levante contra isso, enquanto o governador ficar fechando os olhos, fazendo de conta que isso não existe, jogando a sujeira para debaixo do tapete, tendo a postura talvez mais cômoda, isso não é comigo. Não, isso é comigo, isso diz com o governador do estado, porque o governador do estado cumpre um papel importante na mudança necessária. O Alisson, eu não tenho dúvidas que daqui a 10, 25, 2, não sei, 30 anos vai ter uma correção. Isso não vai... Pessoas lá na frente vão olhar para trás e vão achar bizarro, vão achar grotesco. Da mesma forma que a gente olha para trás hoje e acha bizarro mulher não poder votar. Isso não faz muito tempo. Então, eu tenho certeza que essa mudança vai acontecer. O que é justo, o que é certo, às vezes demora, mas tem muita força. Então, eu não tenho nenhum temor, eu estou fazendo a minha parte, eu estou buscando convencer, eu estou trazendo o tema ao debate público. Me espanta eu ser o único candidato a fazer isso, porque para mim isso deveria ser uma obrigação de todos que querem fazer o debate público. Você chegou a propor algum desafio aos demais candidatos sobre isso? Eu quero fazer minha parte. Eu digo que me espanta porque eu queria ver isso acontecer. Eu adoraria que todos os candidatos se comprometessem em transformar a Granja Santana num parque público. Isso seria massa, né? Porque eu poderia até perder, mas eu ia ver uma coisa avançando, né? Mas parece que esse tema, não sei, eu sou o candidato mais jovem, talvez a minha geração tenha uma visão de mundo, né, um pouco mais, né, rigorosa quanto a isso, não sei. Não é nem só uma questão geracional, porque eu vejo muita gente, né, com 80 anos que percebe que isso está errado. Mas enfim, eu busco fazer a minha parte e o desafio que eu proponho é sempre comigo mesmo. Eu quero entregar o meu melhor. Sony? O senhor, em várias declarações, eu acho que hoje mesmo na Câmara o senhor falou que ser eleito, né, independente do presidente, né, que lá estiver, vai buscar. Você acha que isso é possível? As pesquisas indicam que o mais votado seria Lula, né? Seria Lula, tecnicamente, né? Enfim, você faz críticas a Lula também. Primeiro, pesquisa, nessa altura da campanha, em Minas Gerais, o atual governador tinha 6%. Então, quanto a isso, eu vejo que não tem como prever. A grande verdade é essa, na minha análise. Não tem como prever, eu não tenho bola de cristal, não sei quem será o presidente escolhido pelo povo brasileiro. O que a gente pode estabelecer desde já é uma postura que facilite, que encaminhe a possibilidade de ter um governo que tenha parcerias. A minha postura até aqui me permite acreditar que a gente vai ter, né, possibilidade e condição de construir pontes com o governo federal. A minha experiência até aqui na Câmara dos Deputados, Sony, né, me permite acumular uma bagagem que contribui para entender caminhos e saber, né, de que maneira a gente deve, né, se posicionar para atrair investimentos, que é fundamental para Paraíba. O investimento do governo federal é fundamental para o nosso estado. Eu tenho dito isso para deixar de maneira clara que a minha posição na eleição para presidente não vai, né, comprometer essa postura. Acredito que vamos eleger o nosso senador Efraim, o 444, peço a confiança nele porque ele é um parceiro importante e ele vai cumprir um papel também importante nisso de fazer pontes com o governo federal. Na presidência da Comissão da Educação, para finalizar, né, eu me deparei com esse mesmo desafio, ter que conviver com ideologias diferentes, num momento muito polarizado e tendo que entregar resultado. E a gente conseguiu entregar resultado com equilíbrio, ponderação, diálogo. Aprovamos o novo Fundeb no instante que eu estive na presidência da Comissão da Educação. É algo que eu posso trazer também de bagagem até aqui, que me permite ter a confiança que a gente vai conseguir sim. Deputado, só fazer uma pergunta para o senhor na reta final. Durante a sua campanha, alguns aliados do presidente Jair Bolsonaro fizeram muitas críticas ao senhor pelo senhor defender algumas pautas que são consideradas progressistas.
pautas voltadas mais à esquerda. Essa semana o senhor gravou um vídeo se dirigindo aos conservadores. O que foi que aconteceu? Porque o senhor acha que preciso falar também com esses conservadores que criticavam posturas do senhor? É preciso dialogar sempre com todos. A gente tem um momento do debate nacional que nos separa, né? A tendência do debate é dividir os diferentes. Eu acho isso muito ruim. Para o Brasil, é horrível isso. Tem uma frase que diz: quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, mas um parceiro na construção de uma sociedade plural. Eu acredito numa sociedade plural, que se respeita, apesar das diferenças. Então eu converso com todos. Eu tenho um olhar pragmático. Dificilmente você vai me ver entrando nesse debate puramente ideológico, que eu respeito, é legítimo, mas eu sou pragmático. Eu quero ter saneamento básico para quem ainda não tem acesso à água. Eu quero ter uma educação que funcione. Eu quero hospital com remédio, com médicos, com enfermeiras qualificadas, com tratamento humanizado. Eu quero ver a Paraíba gerando riqueza, atraindo empresas. Isso não diz com direita e esquerda, isso é uma questão de pragmatismo em resultado. Essa é a minha visão de mundo, é por isso que eu fico muito mais focado, né, em pensar políticas públicas do que debater no campo ideológico, né. Coloquei aquilo que acredito ser o mais importante, que é a gente focar nossa energia, né, nos resultados. A partir de agora, o senhor tem 1 minuto para fazer suas considerações finais. A gente agradece por sua participação. Passou ligeiro demais, conversa boa. Agradecer esse espaço, o Alisson, Soni, né, desejar sucesso nesse trabalho importante durante a eleição, que é, né, fortalecer um espaço democrático para que cada um possa mostrar suas ideias, defender argumentos, para que o eleitor, aquele que nos acompanha, tenha, né, mais conteúdo para tomar a sua decisão. Peço com muita humildade o seu voto, o seu apoio, para que eu tenha a oportunidade de contribuir com o nosso Estado. Estou muito empenhado em dedicar o meu melhor, né, naquilo que importa, em promover a mudança ou defender a mudança necessária para que a Paraíba possa avançar. Eu sei que, se tiver essa oportunidade, não vou conseguir resolver tudo, né? 4 anos não dá para fazer tudo, mas dá para fazer melhor, tenho convicção disso, e é isso que me anima em cumprir com esse papel.